O plenário do Supremo Tribunal Federal fez hoje a abertura do segundo semestre judiciário de 2018. A sessão extraordinária foi convocada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e que tem mais informações a respeito desta primeira sessão plenária do semestre é o repórter Gabriel Seafrei, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na abertura da sessão e reinício dos trabalhos, a ministra Carmen Lúcia deu as boas-vindas aos demais ministros e destacou a importância do respeito à Constituição Federal e também as decisões tomadas pelo Poder Judiciário como uma forma de garantir a democracia no país. Vamos acompanhar o que disse, então, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Na sequência, os ministros iniciaram julgamentos. Foram 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas com o mesmo assunto, a consolidação das leis do trabalho. A relatoria dos 3 processos era da ministra Carmen Lúcia. Acompanhe agora na reportagem todos os detalhes. Nos processos, partidos políticos, confederações e trabalhadores liberais e do comércio questionavam 3 pontos da CLT. O primeiro, de que antes de judicializar processos trabalhistas, as causas deveriam passar por uma comissão de conciliação prévia. A segunda, de que em processos mais céleres, a citação não poderia ser feita por edital. E, por último, a existência de eficácia liberatória geral dos acordos firmados nas comissões de conciliação prévia. A primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que o envio à comissão de conciliação pode existir, mas não pode ser uma condição para ajuizamento do pedido. Quanto à citação por edital, ela manteve a vedação e a eficácia liberatória geral. Estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados nessas 3 ações para dar interpretação conforme a Constituição quanto ao artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar a demanda diretamente ao órgão judiciário competente. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o voto da ministra, destacando a possibilidade da judicialização do pedido e a oportunidade do trabalhador escolher se quer aguardar a comissão de conciliação ou ir direto para o ajuizamento. E a análise econômica do direito hoje prega meios para não se ingressar em juízo. Como é que se não se ingressa em juízo, como é melhor não se ingressar em juízo. Por outro lado, se nós assentarmos que é obrigatório o acesso à justiça, vamos inviabilizar a figura do Código Civil da transação, que é algo desejável. A prévia submissão de conflito trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao judiciário. Portanto, não há inconstitucionalidade possível aqui, se alguém quiser exercer uma faculdade, renunciando a ir a juízo. O termo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e sem vício de consentimento, possui eficácia liberatória geral referente às parcelas decorrentes do contrato de trabalho. O ministro Edson Fachin concordou com parte do voto da ministra. Divergiu apenas quanto à eficácia liberatória geral, entendendo que o dispositivo é inconstitucional. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Como a expressão que está na lei é eficácia liberatória geral, tenho para mim que essa expressão é inconstitucional. Portanto, aqui eu entendo pela redução de texto e pela inconstitucionalidade parcial. Parece-me que a consagração dessa eficácia liberatória geral, ela contraria não só os princípios, mas o próprio ordenamento jurídico trabalhista como um todo.
O ministro Marco Aurélio, que havia concedido liminar nos processos, hoje acompanhou integralmente o voto da ministra. Havendo a transação, havendo a conciliação, havendo o desejável entendimento entre as partes da relação jurídica, o que consignado no termo há de ter validade. Por unanimidade, a Comissão de Conciliação Prévia e a vedação da citação por edital em processos mais céleres foram mantidas. E por maioria de votos foi mantida a possibilidade da quitação geral das verbas trabalhistas feitas nos acordos das comissões, desde que não haja ressalva. Bom, e para comentar a sessão plenária de hoje, está aqui conosco a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, antes de mais nada, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. E boa tarde a todos, né? Agora há pouco tempo com Gisele, né? Vamos lá. Essa decisão é uma decisão positiva para os trabalhadores, né? Quais as principais mudanças, né? E a manutenção do que já previa a CLT? Extremamente positivas a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos trabalhadores, porque garante ao trabalhador o direito de levar a sua demanda diretamente ao Poder Judiciário, sem ter que antes se submeter a uma via administrativa, que é a Comissão de Conciliação Prévia. Essas comissões elas foram criadas no ano de 2000 e, na época em que foi criada, constou no artigo da CLT que haveria necessidade das discussões trabalhistas serem obrigatoriamente levadas primeiro à Comissão de Conciliação Prévia, para só depois, não havendo uma conciliação, pudesse então ser ajuizada uma reclamação trabalhista. Na época foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive na oportunidade teve pedido de liminar. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive na ocasião, chegou a suspender esse dispositivo. Então, desde então, essa prática ela não vem acontecendo porque houve uma decisão do Supremo suspendendo a eficácia dessa obrigatoriedade de submissão das demandas à Comissão de Conciliação Prévia. Hoje, o plenário, então, consolidou esse julgamento, né, foi julgado o mérito, confirmando ali o entendimento que já havia sido demonstrado na liminar, no sentido de que levar essas causas para a Comissão de Conciliação Prévia é uma faculdade do empregador e não uma obrigatoriedade. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz quando estávamos ao vivo acompanhando a sessão plenária, e o comentário que é a tendência moderna justamente de se buscar exatamente a conciliação. Tanto que todo mundo sabe, todo trabalhador sabe, que normalmente você tem primeiro audiência de conciliação, mas não se confunde a audiência de conciliação com as comissões de conciliação prévia que são no âmbito administrativo das empresas. Exatamente, Cadu. As conciliações no âmbito do judiciário, elas permanecem. O que, na verdade, o Supremo acabou decidindo é que no âmbito administrativo, ou seja, na via pré-processual, as causas não precisam ser levadas imediatamente para as comissões de conciliação prévia. É claro que quando você ajuiza uma reclamação trabalhista ou uma ação em qualquer outro grau de jurisdição, mesmo na justiça civil, a questão da conciliação, da resolução dos conflitos com métodos alternativos é extremamente importante e isso não é diferente na justiça do trabalho. Então, as conciliações dentro do processo do trabalho, elas ainda vão ser possíveis de acontecer. O que não vai ser obrigatório é a necessidade de submeter antes essa situação à análise de uma comissão de conciliação prévia. Agora, Gisele, o que a gente pode esperar agora do segundo semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobretudo agosto, né, que é o último mês da ministra Carmen Lúcia à frente da presidência do Supremo? Exatamente, Rafa, nós estamos aí caminhando para os últimos 40 dias da presidência da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, né? A segunda mulher a exercer a presidência da mais alta corte do judiciário brasileiro. Nós temos, inclusive, uma pauta bastante produtiva, uma previsão de uma pauta bastante produtiva até o dia 12 de setembro, que é quando, então, a ministra deixa a presidência do STF. Temas importantes, temas sociais, como o que nós temos até mesmo agora à tarde na pauta, que diz respeito à idade mínima para ingresso no ensino fundamental. Serão discutidos temas extremamente relevantes. Outras possibilidades de discussão, pelo que nós vimos na pauta, no que diz respeito ao sacrifício de animais em relação às religiões de matriz africana. Então, são temas importantes. Outro tema que eu posso falar também relacionado à educação é a questão da constitucionalidade do homeschooling, ou seja, a possibilidade dos pais, ao invés de levarem seus filhos para estudar, né, numa instituição pública ou instituição de ensino privada, de poder educar seu filho ali no âmbito do próprio lar. Então, são temas sensíveis,
temas importantes. De interesse de toda a sociedade, né, De toda a Gisele? sociedade, é verdade. Essa é a pauta que nós aguardamos aí, que a ministra deve efetivamente liquidar. Existe uma previsão já de pauta para até 12 de setembro. Ok, obrigada mais uma vez pelas informações, pelos esclarecimentos aqui conosco, Gisele. Eu que agradeço. A Gisele volta logo mais direto do plenário, na parte da tarde, porque aí, Rafaela, nós temos inclusive uma dinâmica que será característica desse último mês, da sua pergunta, inclusive, a respeito desse encerramento da presidência da ministra Carmen Lúcia, que é sessões todas as quartas pela manhã e à tarde, além da sessão plenária da quinta-feira. Justamente para dar celeridade maior ao julgamento de processos na cadeia. A incógnita é se essa dinâmica vai continuar a ser adotada posteriormente, mas aí já é outra história, vamos acompanhar a partir da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal.